Queridos, graça e paz, como é bom poder mais uma vez nos dirigir a todos aqueles que estão conectados nesse vídeo, tendo a liberdade de entrar na sua casa e de falar a palavra do Senhor, a fim de que você e sua família sejam abençoados. Hoje nós queremos meditar sobre atributos, a ira de Deus. É um assunto muito pouco falado, principalmente nas igrejas, mas é um assunto real e bíblico. É uma das naturezas de Deus, é uma das qualidades de Deus. Nós vamos orar, porque para refletirmos sobre a pessoa de Deus, é sempre importante que a gente busque primeiro a orientação do nosso Deus, para que Ele mesmo se revele para nós. Oremos. Pai querido, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão e faça-nos abençoados mediante a Tua palavra, a fim de ouvi-la, de recebê-la e então de viver a Tua palavra. Graças te damos por cada vida conectado e segundo a realidade e necessidade de cada um, que o Senhor os abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A ira de Deus, atributos à ira de Deus, nós vamos ler aqui inicialmente Deuteronômio, capítulo de número 32, versos 39 a 42. Vede agora que eu sou, diz o Senhor, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Há mais vezes a palavra ira na Bíblia do que a palavra amor. Se você for contar, você pegar, por exemplo, uma concordância exaustiva, e você for contar que aparece todas as palavras que tem na Bíblia ali em ordem, você vai observar que há bem mais vezes a palavra ira de Deus do que a palavra amor de Deus. A ira de Deus é um dos seus atributos, faz parte da sua natureza. Portanto, é importante entender, compreender e refletirmos sobre a ira de Deus. A ira, todavia, é somente para os perversos, conforme citado aqui em Deuteronômio, para os inimigos de Deus e para os inimigos do povo de Deus. Portanto, a ira não nos alcança, a ira é somente para os perversos. Aqueles que são verdadeiramente, não somente membros de igreja, mas verdadeiramente servos do Senhor, esses não precisam se preocupar com ira de Deus, porque Deus, que é amor, ama os seus e jamais manifesta sua ira contra os seus. Nós não precisamos, portanto, nos desculpar acerca desse assunto, porque Deus é um Deus irascível. Nós não precisamos ter vergonha de citar e de pregar e de falar sobre a ira de Deus. Nós não precisamos de ter medo da ira de Deus, porque ela não recai sobre nós. Portanto, a ira de Deus é um fato, é uma realidade, é uma das suas qualidades que o próprio Deus se declara e tanto jura pela sua graça, como jura também pela sua ira. Deus não tem vergonha de falar de si mesmo, como um Deus que também é um Deus que se ira. A ira não contradiz o amor de Deus, não é uma contradição à graça, à benevolência, à bondade de Deus. Não, a ira e o amor são atributos do mesmo Deus. É como uma moeda que tem dois lados. São duas realidades, duas verdades acerca da mesma pessoa. A ira não é, portanto, um erro da parte de Deus. Não é uma coisa feia sobre Deus.
não é um exagero de Deus, não, pelo contrário. O atributo, a qualidade, a ira de Deus até mesmo se faz necessário por conta de outros atributos, quanto ao seu amor e quanto à sua santidade, por exemplo. A ira é a manifestação de Deus contra toda ojeriza, contra todo pecado, toda injustiça. É toda a ojeriza que ele tem com relação a toda desobediência à sua vontade, o nojo que ele tem do pecado. É a manifestação de Deus contra todo pecado. É a manifestação da justiça de Deus sobre aqueles que não recebem a justiça de Cristo e que, portanto, são vasos de ira. Deuteronômio diz: eu sou, diz o Senhor, eu sou, eu somente. Deus é Deus de amor, Deus é Deus de bondade, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus gracioso, mas Deus também é Deus de ira, também é Deus de ira. A ira é um resultado também da santidade de Deus. Sendo Ele um Deus santo, não pode concordar com o pecado, não pode aceitar o pecado, não pode se conformar com o pecado. Sendo Ele perfeito, não pode aceitar a imperfeição. E, portanto, Ele se manifesta com a sua ira contra aqueles que amam a desobediência, que amam o pecado. Em ira, Deus criou o inferno, tal como em amor criou os céus para os seus. Na sua ira criou o inferno para os seus inimigos, que são também inimigos do seu povo, inimigos dos seus filhos. Não namore o pecado, não curta o pecado, não goste do pecado, não preserve o pecado como algo de estimação, porque o pecado traz consequências terríveis ao ser humano, não somente nesta vida, como também por toda a eternidade. Na ira, Deus expulsou o ser humano do Éden. Na sua ira, Deus enviou o dilúvio que lavou toda a terra. Na sua ira, Deus fez com que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto, de maneira que todo aquele povo morreu. Apenas Josué e Calebe dos antigos entraram na terra prometida. Nem mesmo Moisés entrou, porque Deus se manifestou com ira, porque aquele povo desobedeceu a Deus, zombou de Deus, provocou a ira de Deus. Uma das maiores manifestações, se não a maior manifestação da ira de Deus é a cruz, quando Jesus recebera sobre si os meus e os seus pecados, todos os nossos pecados, e a ira de Deus que seria derramada, manifestada em mim e em você, que somos filhos de Deus, for então derramada, despejada sobre Jesus Cristo, desde o Getsêmani até a sua morte na cruz, terrível morte na cruz, ao ponto que o Filho chegou a bradar em dado momento: ó Deus meu, por que me desamparaste? Porque a ira de Deus, conforme diz Isaías 53, fora despejada sobre ele ali na cruz do Calvário. Há duas revelações, portanto, que as Escrituras nos mostram. Uma, a da graça de Deus, onde inclui o amor, a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus. Mas também a outra revelação de Deus para conosco é da sua ira. Em João 3, versículo 18, nos diz que o que crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. E diz nesses termos: porque nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que sabemos que Ele levou sobre si os nossos pecados, que recebeu sobre si a ira que era minha, que era sua, nós sabemos que, portanto, até os pecados que ainda vamos cometer já estão pagos na cruz do Calvário, já receberam a manifestação da ira de Deus. Portanto, ele diz no presente: está salvo, é salvo, mas aqueles, salvo de quê? Da ira de Deus. Mas aqueles que permanecem em pecado já estão julgados, já estão condenados, não absolvidos, mas condenados. Por quê? É tão certo que irão para o inferno, que diz o termo, já estão condenados. Por quê? Porque ainda continuam debaixo da ira de Deus, não fugiram da ira de Deus. Em Jesus Cristo, a única saída. João 3,36, portanto, um versículo que tenho repetido em vários estudos, ali demonstram as duas sentenças de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantiver rebelde contra o Filho, diz João 3,36, permanece debaixo da ira de Deus. Não levar
pecado a sério, não reconhecer a gravidade do pecado, é loucura, é doideira diante de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29, e esses dois versículos eu gostaria de ler nesse momento, Hebreus 12, 28 e 29, nos diz assim: por isto, né, por essas manifestações da graça, quanto também da ira de Deus. E ele fala primeiro aqui no aspecto da graça, dizendo: recebendo nós, servos do Senhor, um reino inabalável, que não se abala de forma alguma, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, que agrade a Deus, com reverência e santo. A palavra santo, hagiazo do grego, separado por Deus e para Deus. Nem santo, temor, reverência e temor da nossa parte, ao reconhecer que estamos debaixo da graça. Verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus que é amor, também Ele é um Deus que também se ira. Nós adoramos a Deus não por medo, nós adoramos a Deus porque estamos livres da ira de Deus, chamada ira vindoura. Nós adoramos a Deus porque estamos debaixo da graça, porque o raio da graça nos alcançou, e estamos livres da condenação eterna e da ira de Deus. O homem, e há até o homem sem Deus, e há até mesmo pregadores, que a ira de Deus os perturba, sequer citam, falam, pregam sobre a ira de Deus, porque de fato os assustam, porque vivem em pecados escondidos, ou porque não levam uma vida de acordo com a vontade do Senhor, e aí sim, realmente a ira de Deus é apavorizadora. Apocalipse capítulo 19, versos de 1 a 3, ali a gente dá glórias a Deus, o povo de Deus dá glórias a Deus, né, pela condenação dos injustos. E diz assim, Apocalipse 19, 1 a 3, eu leio: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! Vejam que os santos aqui, aqueles que foram salvos, estão glorificando. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. A ira de Deus, irmãos, é uma manifestação do juízo de Deus, do justo juízo de Deus, que não pode inocentar o pecado, pois julgou a grande meretriz. E meretriz aqui são os mundanos, os sem Cristo, que corrompiam a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, glória a Deus, e a fumaça sobe, fumaça do inferno, obviamente, sobe pelos séculos dos séculos. Observe bem que aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro estão glorificando a Jesus Cristo aqui, estão glorificando a Deus, porque Deus fez justiça com esse mundo. Em Deuteronômio 32 que lemos, também dão glórias lá os israelitas, servos do Senhor, porque Deus os vingou. A Deus pertence a vingança, diz a palavra do Senhor. Pastor, então, e os meus pecados? Logo que Deus não inocenta o culpado? Bem, os meus pecados estão pagos. A ira de Deus já foi manifesta sobre eles, em Jesus Cristo, que tomou o meu lugar e que levou sobre si ali a morte vicária, isto é, substitutiva, né, no meu lugar, e de todo aquele que crê nele. O Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados, recebendo a ira que era minha, que era sua, sobre ele. O maior milagre hoje do mundo odierno, do mundo dos nossos dias, eu creio que a bondade de Deus é para com esse mundo, é a paciência de Deus para com esse mundo, é a generosidade de Deus para com esse mundo, né? É o amor de Deus para com esse mundo, são as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã para com todo este mundo, sejam cristãos ou não cristãos, sejam ateus ou zombadores de Deus, quem for. Deus tem preservado a humanidade com tremenda paciência. Este é o maior milagre da atualidade. Deus não revela sua ira, despejando-a completamente sobre a humanidade, embora passemos por crises como essa pandemia, por exemplo, mas os mundanos
eles não ficarão impunes. No dia do grande juízo serão julgados, e exatamente que serão condenados, porque diante de tanta bondade, misericórdia, amor de Deus sobre eles, durante toda a vida, mesmo levando vida de impiedade, não se voltaram para Deus, não se arrependeram dos seus pecados, não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serão justamente condenados pela justiça perfeita de Deus e receberão o justo castigo da ira de Deus, e a fumaça, como diz Apocalipse, subirá pelos séculos dos séculos, onde o fogo não apaga e o verme da vida não morre. Nada tão suave, tão lindo, tão agradável quanto o amor de Deus, mas nada quanto a graça de Deus, mas também nada tão duro, tão terrível quanto a ira de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos orienta dizendo de que temeis, não aquele que pode nos tirar a vida nesse mundo, mas sim aquele que depois de tirar a vida pode lançar a alma no inferno. E o ser humano vive como se Deus nem sequer existisse, e muitos de fato até chegam a declarar que a religião é um ópio, o cristianismo é o ópio do povo, que crer em Deus é uma loucura, é uma doideira, é coisa de gente sem razão. Ora, mas até mesmo olhando pela lógica, grandes cientistas como Isaac Newton, quanto tantos outros, pai da botânica, pai da física, pai da astronomia e etc., né? Ambos criam em Deus. Nada tão terrível quanto a manifestação final da ira de Deus. Você está fora da ira de Deus? Concluo aqui perguntando: você já fugiu da ira de Deus? Não estou perguntando se você é membro de uma igreja, estou perguntando se você está debaixo da graça e não da ira de Deus. João 6,47 nos diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Em verdade, diz Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Em João 3,18, que já citamos nessa palavra de hoje, nos diz que quem crê no Filho tem a vida, né? Está salvo, está absolvido, está livre, mas quem não crê já está julgado, isto é, já está condenado. Romanos 6,23 nos diz que a recompensa ou salário, a retribuição, o salário do pecado é a morte, e ali a palavra morte é morte eterna, a segunda morte é morte de lago de fogo, é inferno. Mas o dom, isto é, o presente, é gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Debaixo de qual dessas duas manifestações você se encontra? Você vive como salvo, como lavado, como remido no sangue do Cordeiro? Você tem certeza de para onde você está indo, da sua vida eterna? Ou você está esperando Jesus Cristo vir, você ter uma segunda chance? Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Que Deus te abençoe. Que você reflita nisto, porque é maravilhoso estar debaixo da graça, mas é terrível se quer o risco de estar debaixo da ira. Pai, abençoa cada ouvinte dessa palavra, aqueles que já tomaram posse do presente da vida eterna, para que gozem desse presente e saibam valorizar a graça dispensada. E aqueles que estão fora da graça, ou aqueles que estão em dúvida, não sabem se estão debaixo do teu amor, tua graça ou da tua ira, trabalha-lhes na mente e no coração, usa de misericórdia e bondade, ó Deus grandioso em misericórdia, para que haja salvação nesta vida. Abençoa-nos. Carecemos de Ti, porque de nós mesmos nada podemos, nada somos. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus te abençoe. Se essa palavra tocou no teu coração, a encaminhe para que ela toque também no coração de outro.